5 curiosidades sobre o gato Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo é desse tamanho mesmo, olha. A minha cara e ele é desse tamanhão mesmo, né, Paulo Ricardo? Ele é todo bonitão, olha o tamanhão do gatão. O nome dele é Paulo Ricardo, porque eu sou fã do Paulo Ricardo, né, Paulo Ricardo? Paulo Ricardo é seu pai, de coração. Né, Paulo Ricardo? Terceiro, eu adotei o Paulo Ricardo, ele veio de uma ONG, já desse tamanho, mas ele cresceu mais comigo, né, Paulo Ricardo? Quarto, Paulo Ricardo vai fazer 9 anos que ele vive comigo, né, Paulo Ricardo? E quinto, o Paulo Ricardo, ele não gosta de tomar banho, gente, como todo gato. Você vai tomar banho, Paulo Ricardo? Ficou mudo, gente, a emoção. Paulo Ricardo, responde. Paulo Ricardo não gosta de tomar banho, mas ele toma banho? Toma. Eu tenho que ir no banheiro e ele toma banho assim mesmo, né, Paulo Ricardo? Mas com todo cuidado, pra não cair água na orelhinha dele, né, Paulo Ricardo? Tipo o dom da minha vida, né, Paulo Ricardo? Seu porrudo, fofo.